Então vamos lá. Esse é um mapa de relevo. Todas as vezes que a gente trabalha um continente, eu sempre falo a mesma coisa para vocês. Os mapas de relevo, eles sempre vão ter as mesmas cores, né? Aqui no caso não tem o verde, ele pegou o amarelo para ser a planície. Então tem aqui a legendinha. Então vai de 0 a 2.000 metros, né? E vocês estão observando que a parte central, ó, do continente, ele é todo mais vermelho, né? Então isso significa que ele vai ter de 1.000 a 2.000 metros. Então toda essa região, vocês estão vendo aqui, ó, o Himalaia, né? Então toda essa região central é uma região de cadeia de montanhas, certo? Aí o que é que acontece com esse processo? E tudo que é amarelo, toda essa região amarela, o extremo norte, o extremo sul e algumas partes do leste e do oeste do continente, eles vão ser grandes elevações, né? Eles vão ser grandes planícies. Aí eu vou fazer aqui para vocês o processo de barlavento, certo? Que como é que acontece? Eu tenho aqui, só um minuto. Eu tenho aqui uma montanha, uma elevação. Eu vou ter aqui uma planície, certo? E bem aqui eu vou ter outra elevação. A gente vai chamar isso de um planalto, né? Porque eu tenho uma elevação aqui, uma planície e uma outra elevação. Então vai ser uma região basicamente de planaltos. E o que é o barlavento, então? O barlavento é isso aqui, ó. Se eu construir uma casa aqui, essa região vai ser uma região quente. Por quê? Porque vai vir os ventos aqui e vai bater nesse relevo. Como vai vir os ventos daqui, vai bater nesse relevo. Então, essa região aqui vai ser um buraco, basicamente. Então, a gente chama essa região de barlavento, que é a região que eu não vou ter uma quantidade considerável de vento, porque os relevos vão impedir. E a região depois, né, vai ser a região de sotavento, que é aquela região onde os ventos vão soprar, mas vão bater. Então, o continente asiático, ele procura sempre estar nas regiões de sotavento ou nas grandes regiões planas, nunca de barlavento. Então, se concentrar, a concentração de população nessa região aqui é muito pequena. Por quê? Porque sempre vai ter grandes barlaventos aqui. Então, vai inibir muito vento, tá bom? Então, por isso que vocês vão ver, olha aqui, ó. Eles não se concentraram nem no extremo sul, no extremo norte. Por quê? Porque o extremo norte aqui vai ser uma região de frio, porque está se aproximando do Polo Norte, certo? Então, eles se concentraram nas grandes regiões para o oeste, para o leste, nas planícies do oeste, nas planícies do leste e nas planícies do sul, tá? Então, vocês veem aqui que a região central e o norte do continente, eles são basicamente inabitados. Então, é por isso que eu tenho grandes populações. Olha o tanto de pontinhos vermelhos. Tudo isso são pessoas. São habitantes. Então, um pontinho aqui, ó, a legenda tá dizendo que é 1 milhão de habitantes, certo? Então, olha o tanto de regiões que tem 1 milhão de habitantes. Então, é muitos lugares que tem grandes populações, como aqui, ó, vai trazer para vocês os níveis populacionais de cada lugar, certo? Então, são muitas pessoas que vivem nessas regiões, tá? E aí, ainda falando dos processos físicos, como eu tava falando do Mar Morto, tá aqui, ó. Aqui é o que eu disse pra vocês. Antigamente tinha isso aqui era completo. Aí, por conta do movimento de placas, fez um buraquinho. E o mar tá bem aqui, vocês estão vendo? Então, ele tá abaixo do mar. Ele tá abaixo do nível do mar. E aí, o que é que acontece? Começou a chover, veio o Rio Jordão,
inundou essa região, tá? E aí ele ficou conhecido como o Mar Morto, mas ele não é um mar, ele é um lago. E aí, ó, ele divide Israel e a Jordânia, tá? Então, eu acho que foi com vocês, sim, que a gente até falou das brigas israelenses, né? Israel e Jordânia e as outras regiões por conta da água do Jordão, tá bom? Aí aqui a gente vai ter o círculo de fogo, né? Que aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a placa tectônica do Sul. Aqui eu vou ter a placa tectônica do Oceano Pacífico, tá? Aqui a da Europa, certo? Da Europa e da Ásia, tá? E aí eu tenho o círculo de fogo. Então aqui é uma região de extrema movimentação de placas, tá bom? E aqui, meu povo, eu tenho o quê? Eu tenho a questão climática, certo? Então, vamos lá. Eu queria que vocês visualizassem isso aqui por causa de quê? Porque aqui, ó, eu vou ter as questões de climas polares, tá? Eu vou ter clima temperado, certo? E aqui eu vou ter um clima tropical, tá? Aí o que acontece? Aqui o livro de vocês vai trazer essa questão de que as massas de ar fria do norte para o sul, tá? Eu vou ter massas de ar fria do norte para o sul e massas de ar quente do sul para o norte. Por quê? Porque vocês estão vendo que aqui é uma região de clima polar. Então, o frio vem daqui para cá, do norte para o sul, descendo. E aqui eu vou ter uma região de clima tropical. Então, o clima vai vir, o ar quente vai vir do sul para o norte, certo? Então, eu tenho essas variáveis. E aqui eu vou ter as zonas, né? Aqui eu tenho a zona polar, aqui eu tenho a zona temperada e aqui eu tenho a zona tropical. Então, eu tenho 3 zonas dentro de um continente. Então, é por isso que ele tem essa variação climática aqui, né? Tem polar, tem continental, tem temperado, tem mediterrâneo. Que o clima mediterrâneo, né? Ele é um clima quente e seco, oriundo da África, tá? E aí, ele se estende por todo o litoral do mar Mediterrâneo, né? Que fica bem por aqui assim, tá? O mar Mediterrâneo. Aí os verões são mais ensolarados e quentes, certo? E aí eu também vou ter um clima mais semiárido, que se encontra aqui, né? O clima semiárido nessas regiões, que é um clima bem deserto, bem quente, tá? Um clima com baixa umidade, certo? Tá ok? E depois a gente tem os processos de floresta, tá? Olha, vocês estão vendo que aqui, ó, como eu disse pra vocês, daqui, ó, clima polar, aqui eu vou ter a tundra, né, que é de vegetação polar. Eu vou ter a floresta tropical, a floresta temperada. Eu vou ter desertos. Eu vou ter pradarias, eu vou ter savanas, que são essas regiões verdinhas, certo? Então, vai ter um clima, vai ter uma vegetação muito diversificada. Vocês estão vendo que é bem colorido, tá? Por conta que o clima também é bem diversificado. E essas regiões rosas, meu povo, são regiões de cultivo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, grandes regiões de cultivo de vegetação, tá bom?